estratégia de planejamento do negócio cacau, uma sugestão para o Estado de São Paulo. E a gente quer mostrar que o cacau tem possibilidades de trazer mais do que cacau e chocolate para vocês. Porque nos sistemas produtivos é possível desenvolver outras cadeias produtivas. Então, vou falar aqui alternativas e sistemas de cultivo do cacau. Nós podemos simplificar essas alternativas em 4 modelos que foram muito utilizados, sobretudo no Brasil, mas também na América Latina. E esses modelos, alguns já são obsoletos para o presente e outros são altamente pertinentes. Então, nós vamos falar do cacau cabruca, que é o modelo pioneiro. Depois vamos tecer mais comentários sobre ele, que é um modelo... Não vai o laser, né? Não pega. Bom, que é um modelo, do ponto de vista ambiental, ele é um ativo muito valioso, mas que, na prática, hoje, existem na Bahia cerca de 300 mil hectares de cabruca, que é o plantio do cacau no dossel da Mata Atlântica, dos quais 80 mil ainda foram renovados com o Procacau e cerca de 220 mil já são modelos mais antigos, pouco trabalhados, de baixa densidade e com produtividades que vão de 8, 10 a 100 arrobas por hectare quando são modernizados, e uma receita muito baixa, né? Cacau a R$ 250, estão provendo aí uma receita bruta de cerca de 2.500, com a receita líquida de 1.250, que não dá, de fato, para viver dessa atividade. Quando se evolui para 100 arrobas, nós conhecemos algumas cabrucas, sobretudo no Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, então podemos ter R$ 25 mil de receita com uma renda de 12.500. O segundo modelo, o cacau com eritrina, foi o modelo do Procacau. A CEPAC fomentou, foram 400 mil hectares dos 700 mil plantados na Bahia, que era o plantio de cacau, no espaçamento de 3 por 3 metros, com sombreamento de topo, que é um sombreamento que eu não recomendo, de topo de eritrina, no espaço de 24 por 24 metros, uma planta no centro, e se dizia que a eritrina era uma leguminosa que incorporava nitrogênio, mas, com o passar do tempo, ela mostrou também que a árvore desenvolve, compete com o cacau em água e nutrientes, e não agrega nenhum valor. Então, é um sistema que ele fica para o passado e vai ser substituído por sistemas mais modernos e eficazes. Então, nós temos hoje cerca de 270 a 1.500 quilos, que vai de 18 a 100 arrobas, quando é bem manejado, com a receita de 4.500, uma receita líquida de 2.500, que também é muito pouco, e quando tem 100 arrobas, cerca de 25 mil reais. Do ponto de vista ambiental, podemos dizer que ele é medianamente valioso. Por quê? Promove a conservação do solo, incorpora nitrogênio, mas também não tem aquelas interações da fauna e também não é um sistema diverso. O outro sistema que vem sendo utilizado, sobretudo nas novas fronteiras, em áreas planas, é o cacau a pleno sol. Então, um cacau com cerca de 1.000, 1.250 plantas por hectare, você pode usar um pouco mais de densidade, né? Cacau por 4, 2,5. Pouco valioso, porque, na verdade, é só o cacau que existe no sistema, cerca de 2 a 3.300 quilos por hectare, porque se faz uso da tecnologia, fertirrigação, alta produtividade, então, evolui de 130 a 220 arrobas por hectare, e provê uma receita acentuada, né, de 33 mil a cerca de 55 mil, e receita líquida de 19 ou 20 mil a 33 mil por hectare. Mas o sistema, que eu gostaria que você refletisse como uma oportunidade, o sistema que eu recomendo, e falo isso com a vivência absoluta nesse trabalho, é o sistema agroflorestal com cacau. O cacau, se nós analisássemos o horóscopo dos vegetais, seguramente o cacau seria um libriano. Ele, originalmente, ele é uma planta mesófila,
que vive em meio à Mata Atlântica, sob condições ambientais mais ou menos harmônicas, né, pouco variáveis, temperaturas de 22, 24, 26 graus, umidade relativa sempre elevada, precipitação garantida aí, em torno de 2.200 milímetros, e quando trazido para latitudes maiores, né, 20 graus, a exemplo aqui do Planalto de São Paulo, ele também se adapta. Então, ele tem a habilidade de conviver também com as diferenças, com a mudança de ambiente. O sistema agroflorestal, eu vou apresentar vários exemplos para os senhores, e tenho certeza que aqui nessa região, o cacau pode ser plantado em sistema agroflorestal através de negócios. O cacau pode trazer novas cadeias produtivas para essa região, a exemplo de florestas renováveis, a exemplo de fruticultura de mesa, uma coisa que tem ainda um pouco hábito de consumo aqui, fruticultura de polpa. Lá nós não gostamos de Coca-Cola, né? É só suco de cajá, suco de cupuaçu, suco de açaí. Então, o cacau também pode prover isso, além de trazer fruteiras de mesa, o próprio açaí que eu mencionei, o coco, e todos esses produtos com grande potencial agroindustrial. Vamos falar do sistema Cabruca. É o nosso sistema pioneiro, estabelecido na Bahia em 1746, com a chegada de sementes oriundas do Pará, plantada nas margens do rio. Por quê? Porque, originalmente, na mata, o cacau é visto na margem de rios e, normalmente, no dossel da floresta. E lá ele foi plantado às margens do Rio Pardo e evoluiu à margem do Rio Jequitinhonha, Rio Doce, e cerca de 10 anos depois chegou a Ilhéus. E naquela região, o cacau se desenvolveu justamente no momento que a coroa portuguesa ela queria diminuir a importância e a dependência da economia da cana-de-açúcar. Então, ela incentivou o crescimento da cacauicultura no sul da Bahia. E esse sistema, que já hoje completa 280 anos, ele continua sendo um sistema moderno, um dos sistemas que promove maior conservação produtiva na agricultura em todo o mundo. Isso devido à sabedoria das pessoas que ali implantaram. Nós publicamos um livro, esse livro circula em meio magnético, porque não tivemos ainda a condição de editar em gráfica. Lá tem uma homenagem a esse pioneiro. Então, diz assim: era a floresta densa, cheia de nascentes, riachos e córregos, onde plantas e animais viviam na vida mansa. Então, era a natureza intocada. Chegaram os pioneiros, bravo povo destemido, que logo brocou o dossel da mata e foi plantar as sementes do manjar dos deuses. Da natureza vieram os frutos, dos frutos da vida, a riqueza, e isso se espalhou por todo canto. E chegaram mais pessoas, os migrantes sírio-libaneses, sergipanos, que vinham da seca, os migrantes da seca do semiárido baiano, os negros que ganharam a alforria, que vieram do recôncavo, para ter direito à sua emancipação de cidadania e de riqueza, e, na verdade, continuaram subjugados a serem parceiros ou poceiros, mas ali se desenvolveu uma lavoura em que o cidadão chegava na fazenda do cacauicultor, dizia: "Ô, de casa, me dê um adjuntório", e o cidadão dizia: "Se achegue, porque eu preciso de trabalhador, e você vem cá brocar aquela mata". Daí o termo cabruca. E essa cabruca, ela foi feita através da eliminação. Aqui nós temos a mata densa, isso é uma cabruca, mas uma cabruca pouco eficiente, excesso de sombra, baixa produtividade, baixo número de cacaueiros. E o sistema, na verdade, ele deve ter esse formato. Então, qual é o conceito? Você vai eliminar os cipós, a madeira fina, as plantas autossombreadas e vai ali implantar o cacau. No espaçamento 3x3, por quê? Porque originalmente se dizia: nós precisamos colocar 15 palmas de 20 centímetros, 3x3, para que a mula e o panacum pudessem passar
entre as plantas de cacau. Então, era um sistema onde se aproveitava a madeira para fazer casas, móveis, esquadrias, até tamancos, os arreios dos animais, fazia na própria fazenda, os cipós, fazia os panacões, e se criou uma economia em meio a uma conservação fabulosa, porque esse modelo ele favoreceu a exploração intensiva dos recursos florestais. Mas nessa exploração, ele promoveu a conservação dos corredores ecológicos. E os animais migravam de planta a planta, de área, região a região, levando sementes e plantando a diversidade. Ele também se notabiliza por conservar o solo. Práticas de conservação, como curvas de nível, terraço, nunca foi preocupação nessas plantações de cacau. E as riquezas em recursos hídricos é muito farta, é abundante. Então, se você pode ter uma economia de um commodity, de um produto de exportação, preservando a natureza nesse nível, isso seria o ideal. Contudo, esses produtores mereciam uma remuneração pelos serviços ambientais que prestam, e ainda isso não ocorre. Então, foi ampliada a capacidade de suporte faunístico, a conservação do solo e a manutenção dos recursos hídricos. E, com isso, nesse momento, o que é que precisa? Precisamos adequar a luminosidade. Você tem cabucas com excesso de sombra, algumas clareiras, então precisamos adequar. Existem leis hoje que você pode retirar até um exemplar da mata nativa e plantar 3 exemplares na mata ciliar. Então, com isso, você vai manejando a cabruca. Plantar sombreamento provisório nas clareiras, renovar por baixo, principalmente com cacoeiros clonados de alta produtividade. Por quê? Porque a prevalência são plantas oriundas de cacau comum, das variedades Maranhão, Pará e Parazinho. Então, se a prevalência é Pará, Parazinho, você vai ter uma arroba de cacau com 750 frutos, enquanto você pode ter, num CCN 51, 180 frutos por arroba. O manejo dos cacaueiros, dando ênfase à adubação, se tiver maior luminosidade, pouco de adubação modular, e, finalmente, os tratos culturais e fitossanitários na base do manejo integrado. E aí nós evoluímos, normalmente são 6 frutos por planta, 400, 500 plantas, acaso até de 300, com a média de 450 frutos, que é o rendimento do híbrido, 450 frutos por arroba, dando 6 arrobas por hectare. Isso não sustenta ninguém com dignidade. Só na intervenção, aumentando a densidade para 1.000 plantas, chegamos a 8 arrobas e chegando a 18 arrobas, depois evoluindo para 12, 18, 25 até 29 frutos e 100 arrobas por hectare. Com isso, nós fizemos uma análise financeira baseada na cabruca do Vale do Rio Doce, com irrigação, a um custo de R$ 98.000 em 4 anos, e ao preço de R$ 200 não se pagava o financiamento, seja juros de 3%, de 5,5% ou de 8,5%, que são as taxas prevalentes para os níveis de pequeno, médio e grande produtor. Então, é um sistema que ele precisa a necessidade de ser recuperado aí, esses 220 mil hectares, mas é preciso que se cuide da valorização dos ativos ambientais através de uma remuneração ao produtor. O cacau a pleno sol com mecanização. É necessário a correção, a adubação modular, porque visa a alta produtividade, plantios monoclonais, porque para facilitar o manejo, a mecanização e a própria tecnologia que vai ser implantada, até se pensando em qualidade do cacau. Uso ou não de sombreamento provisório, então existem plantios a pleno sol que nem a bananeira é implantada. Irrigação com fertirrigação, manejo integrado de pragas, inclusive gradativamente avançando no controle biológico, e a mecanização. Eu vou concluir a palestra, mas vou dizer uma coisa aos senhores. Gilvaldo já mostrou isso aqui. No mundo moderno, para você competir em qualquer situação de mercado, só terá sucesso quem usar o conhecimento, quem tiver tecnologia voltada à alta produtividade. Se você tem alta produtividade, até com R$ 200 por arroba, você ainda consegue pagar um investimento. Porque, às vezes, as pessoas falam de custo, mas
a comparação do custo depende muito da receita que você tem. Então, é de fundamental importância ter alta produtividade e redução de custos com mecanização. E aí nós temos o desafio da produtividade. Então, nós temos áreas que hoje são altamente produtivas. E a mecanização. Então, a mecanização desde o preparo da área, aração, gradagem, subsolagem, boca perfuradora. Na prática de manejo, a poda, já utilizando trator, então é necessário que o espaçamento seja aberto de 4 metros. A colheita é uma das práticas de maior custo no manejo do cacau. Ainda não conseguimos manejar a colheita do ponto de vista de mecanização, mas hoje existem exemplos fabulosos da quebra de cacau, inclusive com 10 homens, possibilitando a quebra de 500 arrobas por dia, isso com grande sucesso. A máquina quebra, joga o casqueiro na linha e vai passando, e os tritrens vão levando o cacau para o packing house, onde será feito o beneficiamento. Então, está aí o manejo do cacau com trator, né, que é a fermentação, virar os coxos a cada 24 horas. Aqui, a poda, uma incorporação demasiada, né, dessa massa de resíduos, que nós temos aí o folhedo. Essa poda, alguns produtores hoje só fazem a poda lateralmente. Tem empresas que fazem a poda de topo, com a máquina, e a poda lateral. Mas tem outras que só fazem lateralmente, porque preferem, com a motopoda, trabalhar uma vez por ano toda a arquitetura do cacau. E aí, o cacau é colhido, quebrado, ele é colocado nos bitrens, levados para o packing house, onde é feita a fermentação. Esse cacau é levado para secadores, e daí eles retornam secos, ainda passa por uma mesa gravitacional, onde vai haver separação de impurezas, e, finalmente, ele vai ser pesado e armazenado. Então, temos aí vários tipos de prática com mecanização, que é fundamental nessa tecnologia do cacau apenas no sol. E aí nós evoluímos essa produtividade. Então, consideramos aos 3 anos produzindo 15 frutos por planta, 24, 35, 52, mas tem produtores que pegam seguramente 70, 80 frutos, mas quando você faz planejamento e análise financeira, você tem que ter critérios mais por baixo. Utilizamos uma média de 290 frutos por arroba, que seria uma média ponderada das áreas de cacau de CCN 51, com 180 arrobas, PS319 com 330 frutos por arroba, ou às vezes até outros materiais que são 340 frutos. E evoluímos a produtividade 50, 80, 120, até 180 arrobas para fazer análise financeira. Se você conversar, algumas pessoas acham que conseguem, em média, 250 arrobas por hectare. Isso é muito difícil, porque quando você fala a média da minha propriedade, eu tenho 20 mil arrobas e tenho 400 hectares, então a média são 50 arrobas. Então, não é uma conta de chegar. Então, evoluímos nesse sentido. E aí nós temos, nesse caso aqui, foi um orçamento feito em outubro do ano passado, R$100 mil, mas pode estar por volta de 106, 112, um pouco mais, que variam muito também os custos da irrigação. E aqui na análise financeira, o que é que nós mostramos? Considerando os preços de cacau de 800, você deflaciona 25%, R$600, 400, 200, você vai verificar que aquele investimento, ele remunera, ao preço de R$200, por exemplo, a taxa de juros de 5% e 3%, ele dá uma remuneração, já começa a ser interessante. Sobretudo, a taxa de juros de 3%, 2,52 benefícios custos. Quer dizer o quê? Cada R$1 que eu coloquei, eu trouxe 2,52 de volta. E nesse mesmo financiamento, eu tomei o dinheiro a 3%, e ele me remunerou numa taxa interna de retorno de 12,66. É bom, não é ideal, mas estou vendendo cacau 200. Estou mostrando o quê? Que a tecnologia ainda lhe permite sobreviver. Isso eu visitei uma fazenda semana passada, e o cara me falou do custo de produção dele,
reduzido pelo aumento da produtividade. E aí nós evoluímos para 600 arrobas, por exemplo, nós temos aí um valor presente líquido, com taxas de 8,5%, de R$ 504 mil. Se eu tomei 100, e no final de 20 anos eu tinha no bolso, na minha poupança, R$ 504 mil. Então, é um financiamento altamente viável, com uma relação benefício-custo de 3,64 e uma taxa interna de retorno de 37,65. Muito interessante. E aí, quando a gente vê o payback, de R$ 400 para cima, o recurso ele volta entre 5 e 7 anos. Isso mostra a viabilidade financeira de um investimento conseguindo a alta produtividade. E aí passamos para a seringueira e cacau em plantio simultâneo. Devo dizer aos senhores que há cerca de 32 anos eu estive aqui e participei de uma história que nós começávamos a fomentar a seringueira no estado de São Paulo, sob a liderança do Dr. Jaime Vaz, um apoio fundamental da CAT em todo o estado, toda a região do Planalto, e as instituições presentes. E naquela época o Brasil produzia apenas 30 mil toneladas de borracha e ainda dependia dos seringais nativos da Amazônia. Hoje o Brasil produz 2/3 de sua necessidade, o PIB da borracha é de cerca de 1,6 bilhão de reais, com cerca de 263 mil toneladas, sendo o estado de São Paulo o primeiro produtor do país com 161 mil toneladas e a maior produtividade com 1.630 quilos por hectare. Eu vejo hoje uma história novamente ser reescrita. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho uma absoluta convicção que daqui a 10 anos nós estaremos aqui falando de resultados extraordinários, de consultores, de técnicos, de agricultores que se destacaram e serão grandes conhecedores da tecnologia de cacau, de uma ciência que vai transformar o cacau de São Paulo num cacau diferenciado, inclusive, para o modelo Bintubá e Tritubá. Nós vamos ter muitos campeões, como nós temos na Bahia hoje, vencedores de concursos internacionais pela qualidade do cacau. Então, os senhores acreditem, porque eu conversava com um consultor, amigo meu, excepcional profissional, e ele falava do sucesso dele com a seringueira, e que ele conseguiu esse ano 2.500 quilos de borracha, e que os produtores estão satisfeitos, e ele deu uma receita líquida de R$ 6 mil por hectare. E quando eu vejo as possibilidades do cacau, eu considero essa receita irrisória. E podemos mostrar isso aí através das análises financeiras na frente. Mas o cacau, como monocultura, é uma lavoura de risco ambiental. Nós temos as nossas doenças e pragas que ocorrem sazonalmente, que em determinados anos incidem com maior frequência e nos provocam perdas. Tivemos há cerca de 2 ou 3 anos 80% de perdas de podão pardo e vassoura no município do sul da Bahia. Isso é um absurdo. Não pode ocorrer, tem tecnologia para isso. Então, é uma lavoura dos riscos ecológicos, ambientais. Temos a ameaça das pragas quarentenárias, que seguramente vão ameaçar muito mais as áreas superúmidas, exemplo do sul da Bahia, e muito menos as novas fronteiras. E temos também as incertezas de mercado. Eu assisti uma palestra há cerca de 1 ano e meio, e o palestrante dizia que esse preço de R$ 1.000 iria permanecer por 20 anos, e não levou 1 ano. E eu sei isso, porque eu fui, desde a minha adolescência, eu vivi esse mercado do cacau. Estou dizendo essas palavras para dizer o seguinte: cacau é um excelente negócio, mas é um excelente negócio desde quando ele é feito com estratégia. E a grande estratégia, sobretudo nessa região, é plantar cacau com sistemas agroflorestais. Porque se você tem uma receita de R$ 35 mil no monocultivo de cacau, você pode ter isso, mais uma agregação de 20 a 40 mil com a cultura consorte. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, a seringueira, a gente começou na Bahia a partir do 7x3, a gente evoluiu para os renque duplo, plantando uns 4 mil hectares nesse modelo, são 5 linhas de cacau, com 2 linhas de seringueira, 3 por 2,5 por 17. Esse modelo está sendo implantado aqui e eu quero recomendar que ele seja modificado, até porque os próprios trabalhos da CAT, eles vão mostrar isso, eu vou mostrar depois. E aí a receita, né? Nós tínhamos aqui o quê? Uma área degradada, onde
houve, com o plantio da banana, do cacau e da seringueira, uma intensa ciclagem de nutrientes, melhorando a estrutura do solo, modificando o pH, melhorando a disponibilidade de nutrientes das plantas, melhorando a retenção de água, atividade microbiológica, de maneira que logo você tem um solo dessa maneira. Isso vai prover uma renda da banana, ainda a partir dos 18 meses, de cerca de 31 mil quilos no primeiro ano, que proveu 93 mil de receitas, e no segundo ano, com 15 mil, 45 mil de receitas. No Procacau, nós manejávamos a banana visando apenas sombra para cacau. Não se fez um packing house no plantio de 400 mil hectares de bananeira no sul da Bahia. Hoje é diferente. Eu vou mostrar um exemplo que o nosso colega Gilvan, que aqui esteve, lá em Iaçu, ele aumenta em 3 anos a produtividade da banana. Então, ele retarda o plantio do cacau, no caso, ele retardou por acidente, né, o viveirista demorou de entregar, e ele produziu 15 quilos, 25 e 35 quilos de banana no decorrer dos 3 anos. Aqui a gente, como ia derrubando a bananeira, até mesmo antes de colher o cacho, para prover sombra, ou prover luz para o cacau, a gente ia diminuindo a renda. Mas vocês veem que com 138 mil, nós pagamos o investimento apenas com a banana, nesse caso aí. E aí nós plantávamos, né, 3 por 3, 5 linhas de cacau, 2 linhas de seringueira, e hoje eu tenho uma certeza, bom, aqui a Cátia, através do Andrei, mais trabalhos do Neto, trabalhos do Fernando, a parceria com os produtores, inclusive com produtores aqui dessa região. Então, eles conseguem mostrar o sombreamento da seringueira, que reduz o potencial produtivo do cacaueiro, mesmo clonado. Então, nós vamos ter essa sombra lateral, que ela vai se projetando. O seringal aqui, ele enfolha muito bem. É evidente que há clones que têm uma maior tolerância, exemplo, pH 16, SJ02, mas, mesmo assim, precisamos mudar esse espaçamento. Chegamos a conseguir, com a maior intensidade de luz, 40 frutos por planta, isso cacau novo ainda. E o modelo que a gente recomenda é esse aqui. Ó. São 8 linhas de cacau, com bananeira plantada na mesma linha para ter a irrigação, o gotejamento. O cacau 4 por 2,5 para haver mecanização. E a seringueira tem que ser uma linha tripla. Por quê? Porque um seringueiro, para que ele seja rentável, ele precisa sangrar 1.200 árvores. E precisa usar um clone produtivo, no caso o IAC 505, para produzir 10 quilos de coágulo em cerca de 277 plantas. 79, se sangrar 250, vai ter 2.500 quilos de coágulo, com a receita por volta de 12 a 13 mil reais por hectare só da borracha. E esse seringueiro ele precisa ir caminhando, desenvolvendo a sua atividade, voltar e ir de novo, para depois ele andar 36 metros. Então, com isso, você melhora o rendimento do seringueiro, você provê mais luz ao cacaueiro, você diminui aquela influência da sombra lateral da seringueira sobre o cacau, e você, seguramente, vai ter alta produtividade de cacau e alta produtividade de borracha. Outro exemplo, muito bem sucedido, da fazenda, foi aqui falada por Aldo, que vai ser uma palestra do Paulo Sérgio, a fazenda Alvorada, em Eunápolis, do grupo Fernando de Martins, sob a liderança do Fernando de Martins Filho. Primeiro eu quero falar sobre coco e cacau, eu quero falar da economia do coco. O coco tem um PIB de cerca de 2,2 bilhões de reais, com cerca de 2,100 bilhões de cocos, numa área de 187 mil hectares e uma produtividade de 11 mil frutos. O consórcio cacau com coco, fertirrigado, é possível você ter pelo menos 200 frutos por planta. Então, se você tiver 100 plantas, você vai ter 20 mil frutos. Vendido para coco verde a cerca de R$ 2,50, então você vai ter 50 mil reais de receita do coco. E olha que eu não estou metendo a mão no dinheiro do cacau, o cacau está guardado. E se você tiver uma densidade de 200 plantas por hectare, você teria aí 40 mil frutos com mais de 80 mil de receita. Então, nós temos aqui o Ceará como maior produtor, a maior área plantada é a da Bahia, mas com a produtividade mais baixa,
e um maior número de produtores. É preciso mais eficiência e grande parte desses plantios de coco são feitos em areias quartzosas, próximo à praia. Então, nós temos aqui o coco, um grande potencial agroindustrial. Na cadeia do cacau, é preciso ser organizado 30 cooperativas. Não estou falando aqui para um agricultor individual dizer, eu vou plantar coco. Eu estou na expectativa de que você se organize com o pessoal da citricultura e vocês criem suas cooperativas e elas vão formular e empreender o negócio. Isso aqui é uma agroindústria de coco, que pode ser empreendido por uma cooperativa. Qual é o mercado? Nós podemos produzir creme de coco que tem fibras, aminoácidos, muito rico, muito rico em gordura. Então, nós vamos ter o creme de coco. Só a gordura, nós vamos ter o óleo de coco. Mas podemos produzir flocos, coco ralado, o coco seco, vendido mais barato, a cerca de 60, 70 centavos, direto para a indústria. O coco verde, a água engarrafada, cocadas, além de produtos como hidratantes, sabonetes, e ainda se aproveita a fibra, né, para artesanato, fazendo vasos, tapetes, e principalmente fibra de coco, que é um excelente substrato, porque tem uma grande relação de ar e umidade que ela consegue reter, e é muito utilizada, além de ter substâncias antifúngicas que protegem as raízes das mudas em relação às doenças. Então, um excelente potencial o coco. Aqui está o exemplo do Fernando de Martim, que ele tem o coco no espaço de 3,5 metros, são as bolas vermelhas, né? 3,5 metros por 3, a distância de uma linha dupla de 3,5. E aí eu discordo de que não se deve plantar cacau com linhas duplas, depende da estratégia do ponto de vista. Se eu quero consociar, e eu tenho um coco, coloquei esse coco em algum lugar, eu vou botar nessa linha mais estreita, nessas filas mais estreitas, 3 metros, e aí está o coco. 4,5, vai passar o trator. Então, na linha mais estreita, o trator não vai passar. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar com isso uma economia que vai me dar uma receita superior a 40 mil reais. E aí eu tenho o coco no espaçamento de 8 metros por 6. Então, esse é o momento. Aí eu plantei a banana, utilizei a renda da banana, plantei o cacau. Brevemente essa banana vai sair, vai ficar o cacau e coco, e futuramente também vai ter que sair uma linha de coco. Então, o cacau está aqui no espaçamento, né, de 3,5 por 3, 4,5, são cerca de 833 cacaueiros por hectare, e nós vamos agora ter o coco no espaçamento de 6 por 16, dando 104 plantas por hectare. Com isso, você vê o quê? Conforto térmico. Você tem aí o cacau. Nessa fazenda, você encontra plantas florando, outras biurrando, outras produzindo já para a colheita. Então, você tem uma alta produtividade aqui, cerca de 56 frutos por planta. E aqui mostrando que, na bordadura, em que as plantas morreram em decorrência de fitomonas, ou lixa, o próprio anel vermelho, o que acontece? Os cacaueiros em volta estão emponteirados, porque lhe faltou o conforto térmico. Então, o papel do coco não é só gerar receita, é prover conforto térmico para o cacaueiro. Numa discussão aqui em Rio Preto, alguém falou, fulano de tal plantou e não deu certo. Não estou fazendo recomendações para fulano de tal, estou falando o seguinte, é preciso que vocês organizem uma cadeia produtiva, que tenha uma cooperativa que empreenda um negócio, que transforme, visione o mercado, que transforme isso em produtos agroindustrializados, a venda do coco seco, a venda do coco verde, porque isso tem dado certo em outra região, e aqui vocês têm um grande mercado consumidor. Aí os problemas fitossanitários, né? Fitomonas, lixa, anel vermelho, que pode ser controlado, mantido com armadilhas, além de áspero, mosca branca. Se faz também o uso de injeções de produtos, né, para o controle desses problemas aí. A ocorrência da lixa, mosca branca, cochonilha, e se utiliza nessa fazenda o controle biológico através de bactérias. Aqui nós temos o coco produzindo, em média, 200 frutos por planta, é muito maior do que a média nacional. Cacaueiro, 56 frutos por planta. E nós temos, nessa fazenda, é prevalente o clone PS319.
chegando a cerca de 150 arrobas por hectare, 200 frutos do coco, vendido como coco verde a R$ 2,50 e como coco seco a 60 centavos. E a produção do coco concentrada de janeiro a março e de maio a agosto. Esse produtor agora só planta o coco no espaço de 16 por 6 para ter menos problemas operacionais, porque ele quer cuidar do cacau. Cacau Essências Florestais, esse é um modelo em que está prevalente nessas regiões de Novas Fronteiras. Esse é um exemplo de Iaçu, próximo a Itaberaba, no semiárido baiano, em que foi plantado inicialmente o mogno, depois o agricultor achou que competia mais, ele plantou a teca, e plantou o cacau 4x2, mas ele tem a conclusão que é melhor o 4x2,5, assim como a banana 4x2, 4x2,5. 36 hectares da banana vem rendendo anualmente R$ 1.300.000, que tem ajudado muito em custear o investimento. Então, esse é um exemplo bem sucedido aí com as florestas renováveis, no caso o mogno. O que seria o mogno para essa região? Nós temos aqui Mirassol, nós temos uma indústria de móvel aqui, bem próximo de Rio Preto, né? Tem Jaci, Bálsamo, ainda tem Votuporanga. O governo do estado, ele poderia criar uma política pública de cacau com essências florestais. Aí o cara disse, mas vou plantar mogno, só vou colher com 15 anos. Você vai plantar mogno e vai ter renda já aos 18 meses com a banana, a partir do 3º ano com o cacau, e o governo vai implementar um programa que o estado de São Paulo é rico, e vai pagar royalties pelo sequestro de carbono desta floresta renovável com mogno, cacau ou outra essência de cacau. Por quê? O que é que o governo vai ganhar com isso? Nós vamos potencializar um polo moveleiro na região. Você compra uma mesa de mogno hoje a R$ 8, R$ 10 mil. E esses móveis que são vendidos aqui são móveis de fórmica, móveis de uma madeira mais simples. E é possível potencializar uma nova economia, trazida, inclusive, com a economia do cacau. Então, essas são grandes oportunidades. Você tem aqui mogno africano. Onde é que ele fica mais barato? Quando ele é distante da indústria da desdobra, né? Você tem as toras, desdobrou em pranchas vão virar laminados, vão fabricar móveis ou madeira densa, né? Móveis, esquadrias, objetos de madeira. Cerca de 5 anos você já faz uma limpeza, já usa para lenha. Do 8º ao 10º ano, outra limpeza, você já usa madeira para fazer objetos altamente valiosos, como tem aí. E com 15 anos, você faz a retirada do mogno com a geração de receita. Vários exemplos que eu vi, de 300 mil a 1,5 milhão. Eu coloquei 1 milhão, mas um grande potencial de agregação de renda com uma planta que eu utilizei como conforto térmico para o cacau e não pensava em que ela fosse me prover tanta renda. Então, essa é uma outra grande oportunidade. E aí vamos falar do SAF Cacau-Açaí. Então, o açaí, ele é consumido como bebida, doces, geleias, utilizado como nutracêutico, que são o quê? São substâncias que são encapsuladas pelo seu grande potencial que tem, né, como um alimento nutritivo. Então, são substâncias bioativas altamente concentradas, vendidas como cápsula nas farmácias. Então, essa é uma possibilidade. Além de vitaminas, cosméticos, uso medicinal, o açaí é riquíssimo em vitamina A, vitamina B1, vitamina C, vitamina D. É uma planta que é protetivo de câncer, de diabetes, muito bom para regular a pressão arterial, tem um efeito antidepressivo, e o seu mercado tem crescido de tal maneira que o estado do Pará, que é o maior produtor do Brasil, está levando açaí da Bahia porque o consumo lá está exagerado. Então, nós estamos falando de uma cultura que apenas 4,5% está sendo exportada. Eu tenho certeza, e vocês vão concluir, que esse produto lá fora, ele terá um grande apelo de mercado. E essa é uma grande oportunidade para todos nós. Então, benefícios à saúde. Preço do açaí variando hoje de R$ 3,5 a R$ 4,00 por quilo. Então, se você tiver 20 toneladas, você tem R$ 80 mil. Se você tiver 12 toneladas,
ao preço de R$ 4,00, você tem R$ 48 mil. Eu estou falando de quê? Estou falando de uma planta consorte do cacau, cujo seu papel é conforto térmico, e ela está gerando R$ 48 mil de receitas. Mercado internacional chega a ser vendido a $6, a casos de $19 por quilo. Estados Unidos, principal demandante desse mercado, apenas 4,5% exportado, já falei. E hoje está em moda, né, as academias de ginástica, a geração CrossFit e as pessoas em busca da alimentação saudável. Mas vou mostrar para vocês um dado muito interessante. A nossa cadeia produtiva do cacau, o cacau é uma cultura que produz chocolate. Chocolate é um alimento de grande glamour, né? As pessoas que comem chocolate mudam até a forma de se comportar, né? Então, ele tem poder político, poder empresarial, uma cadeia produtiva poderosa, como algeiras, chocolateiras, mas ele rende 3.468 mil, se você considerar cacau de R$ 175, que foi praticado no ano passado. Os dados do IBGE mais recentes são atrasados, de 2024, que dava o cacau com 15 bilhões, porque o cacau foi vendido a R$ 1.800. Então, nessa cadeia produtiva, o cacau, em 2021, ele produziu 3,6 bilhões, o açaí produziu 5,2 bilhões. E esse ano, o açaí está produzindo, esse ano 2024, 7,7 bilhões em cerca de 47 mil produtores. O que é que eu estou dizendo para vocês? Existe uma oportunidade que a gente não conseguiu ainda enxergar. Então, se eu faço um SAF de cacau com açaí e eu potencializo a produção do açaí, o açaí é uma cultura que exige poucos tratos culturais. O que eu fizer para o cacau, eu favoreço o açaí. Eu vou me preocupar muito mais com a colheita, e aí eu posso desenvolver sistemas que seja feita uma colheita mecanizada, até já tem em Eunápolis, com andaimes, né, que o cidadão, o trator vai passando, ele sobe no andaime e vai cortando com a tesoura. Então, esse é um grande potencial para o cacau. E aqui nós desenvolvemos esse modelo, 2,80 por 2,80 o cacau por 4 metros. E aqui o trator passa nessa entrelinha. Podemos aqui até fazer as linhas simples. Aqui está numa linha simples de açaí, mas é desejável até uma linha dupla. E aqui nós fizemos um sistema com 811 cacaueiros, eu já vou quase concluir, 227 açaizeiros, e fizemos análise financeira disso. Então, banana, açaí e cacau. E aí nós tivemos, né? Vou mostrar aqui a análise financeira. Evoluímos a produção do cacau, 4 anos, 18 frutos, que pode ser muito mais, né? 5 anos, 25, 35, 50, 57. Então, isso aqui pode ser até maior. Com a média de 290 frutos por planta, evoluímos a produtividade, 50 arrobas, 70, 100, 140, e estabilizamos em 160. Isso é o cacau. Aqui o açaí, utilizando dados médios da Embrapa, a Embrapa recomenda na monocultura espaçamento 5x5, e as produções variam de 6 a 12 toneladas, embora, se você der o manejo da fertirrigação, você poderá conseguir 20 toneladas. E utilizando variedades mais modernas, né, a exemplo do açaí pai d'égua, que tem um maior teor de polpa. E aí a gente começa no terceiro ano com 3, 4, 6, 9, 12 toneladas, que convertendo para 227 plantas, nós evoluiremos uma produção de 2.000, 2.500, 3.500 até 7 toneladas. E com isso, nós teremos um gasto, dados de outubro do ano passado, de R$ 111 mil, e nós vamos, na análise financeira, mostrar que, primeiro, por força da influência do açaí e da banana, eu consegui pagar esse investimento em torno de 4 a 6 anos, só quando tivemos aqui um preço menor, que chegou até 7 anos com juros de 5,5% e de 8,5%. Conseguimos tomar R$ 100 mil, mas ao longo de 20 anos, eu tinha no bolso, se eu tomasse dinheiro a 8,5%, vendesse o açaí a 4%, eu teria R$ 441 mil. E se o açaí caísse para 2%, eu teria R$ 324 mil. Cada R$1 investido gerou entre R$ 2,60 e R$ 3,18.
com a taxa interna de retorno de 31% a 39%, isso tomando dinheiro de 8,5%. Então, eu tomava do banco 8,5% e eu fazia um investimento que me remunerava entre 31% e 39% e pagava o investimento entre 5 e 6 anos. E quando esse preço subiu para cerca de R$ 600, mesmo tomando dinheiro a 8,5%, eu já estava tendo um benefício-custo de R$ 3,60 se o açaí fosse R$ 2,00, ou de R$ 4,19 se o açaí fosse R$ 4,00. Então, eu teria uma taxa interna de retorno de 39% a 47% e pagava o investimento entre 4 e 5 anos. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que cacau tem um grande potencial nessa região. Vemos aqui condições de solo favoráveis, de clima que pode ter tecnologias adaptáveis para se alcançar alta produtividade e, sobretudo, de um público com experiência empreendedora extraordinária. E, principalmente, porque o grande mercado brasileiro está ali, na porta. Mas eu não vou desperdiçar essa oportunidade plantando monocultura do cacau. O caminho são sistemas agroflorestais. A melhor alternativa, vocês poderão analisar. Eu tinha aqui cacau abacate, mas meu tempo é pouco, mas também há uma possibilidade. Então, eu encerro dizendo para vocês o seguinte: o sucesso do agronegócio cacau está associado à produtividade com redução de custo. Quem entrar nesse negócio, entre para ser competente, entre para ser empreendedor, não vai ficar de casa, no telefone, sendo absenteísta. Você tem que participar do negócio. Eu tenho propriedade agrícola, eu participo da poda, participo da adubação, e estou, a cada 15 dias, dando 5 dias de trabalho em minha propriedade. Isso é motivador para o trabalhador. Uma outra coisa que foi dita aqui por Aldo, as pessoas falam muito de escassez de mão de obra. A mão de obra, ela precisa ser tratada com dignidade, com estímulo e com justiça. No dia que você remunerar adequadamente esse trabalhador, você não vai ter um servidor, você vai ter um amigo, uma pessoa que confia em você. A liderança do passado era a liderança por sabedoria, por competência. Hoje o Google tirou isso. Você pega o seu neto de 10 anos e bota no sofá, ele lhe pergunta, você responde, ele sabe mais do que você, que o Google ensinou ele. A liderança do futuro será a liderança por confiança. E terá trabalhador rural aquele que souber selecionar, motivar e tratar com justiça a mão de obra. E, para finalizar, eu quero dizer que o cacau é a melhor alternativa para aumentar a renda, minimizar riscos ecológicos e incertezas de mercado. Então, concluindo, vocês têm plenas condições de transformar essa região numa grande produtora de cacau, explorando os mais diferentes segmentos de mercado e com alta competência e lucratividade. Muito obrigado pela oportunidade.